Acho que agora vai. Parece que agora a internet vai deixar aí. Fala, galera que sempre nos acompanha ao vivo, tranquilo? Tava tentando aqui várias vezes entrar, mas a minha internet não tá colaborando. Eu botei no 4G agora para ver se vai. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? A galera tá me escutando tranquilo, porque no Wi-Fi aqui não foi de jeito nenhum. Tentei de todo jeito aqui. Tá dando para escutar legal? Ô Joé de Moura, um abraço para você, meu patrão. Galera de Juazeiro do Norte. O Plácido Domingos está dizendo que tá dando para escutar legal. João Paulo Lima entrou, galera entrou. Fábio Dan Coelho, Victor, valeu. Não, Victor, já teve, tá lá na sua área do aluno. Hoje foi o Fázio que ministrou a revisão para a segunda fase da OAB. Foi no canal do YouTube, já está postado na área do aluno. Beleza, então bora lá. Peço desculpa a vocês aí pelo pequeno atraso, mas eu estava tentando conectar aqui, o Wi-Fi não foi de jeito nenhum, então eu acabei desligando e ligando várias vezes aqui o roteador, mas não deu certo não. Amanhã eu ligo para ver o que foi. Vamos tentar aqui pelo 3G. Galera, ô Rosângela, um abraço para você, Rosângela. Pois é, galera, é o seguinte, o tema da minha live eu postei um pouco mais cedo e algumas pessoas acharam até que eu estava brincando quando eu postei o tema da minha live, porque o tema da live de hoje é resiliência, ou a sutil arte de não mandar todo mundo se lascar, ainda que algumas pessoas mereçam. E aí quando eu postei, algumas pessoas foram lá, kkkk, achar que era brincadeira. Não, não é brincadeira. O tema da live é esse. Óbvio que o tema da live é voltado para você que está se preparando para concursos públicos ou para você que vai fazer prova da OAB no próximo domingo, ou então que está estudando para a primeira fase do 28º, enfim, para você que está nesse universo aí de preparação para concurso e para a OAB. E por que é que eu escolhi esse tema? Eu, na medida do possível, eu tento conversar e tento interagir o máximo com os nossos alunos pelo direct. Por exemplo, tá o Victor aí. O Victor é um cara que eu converso muito por direct, sempre que ele manda mensagem que eu tô lá, eu atendo. Sempre que dá, eu converso com vários alunos aí pelo direct. Se eu puder ajudar, se eu puder trocar uma ideia, antes mesmo de começar a live, eu estava conversando com algumas pessoas lá no direct. Eu gosto muito dessa interação. Não faço mais, obviamente, por falta de tempo. E aí eu estava conversando hoje no final da tarde lá no direct com uma moça e eu vou resumir a história que ela me contou para vocês entenderem o motivo dessa live. Ela estava me dizendo que já tinha tentado no ano passado fazer concurso para delegado de polícia. O grande sonho dela, segundo ela, é ser delegada de polícia. Ela disse que sonha com isso, que ela não sonha com concurso público em geral. Ela não deseja qualquer concurso público. Ela não pensa em fazer Ministério Público, não pensa em fazer magistratura. O sonho da vida dela é ser aprovada num concurso para delegado. E ela me falou que começou a estudar ano passado, que falou para a família dela, falou lá no trabalho dela e começou a estudar ano passado e tentou 2 vezes 2 concursos distintos aí que aconteceram ano passado e ela não conseguiu ser aprovada, ela reprovou, mesmo tendo estudado. Ela disse que assistiu todas as aulas, estava estudando, mas não conseguiu passar. E esse ano ela comentou no seio familiar, que coincide também com o ambiente de trabalho dela, daqui a pouco vocês vão entender, ela comentou que iria estudar de novo para concurso público, que iria se dedicar para concurso público. E a primeira reação que ela teve da parte das pessoas da família dela, das pessoas com as quais ela convive debaixo do mesmo teto, é no sentido de que ela não deveria fazer isso, que aquilo não era para ela, que aquilo era absurdo da parte dela, ela achar e imaginar que tinha condição de ser delegada de polícia. Quantas e quantas pessoas estudavam muito mais do que ela e não passavam. Quem era ela para achar que ia ser delegada? E principalmente, por que ela ia perder o tempo dela? Por que ela já tinha no passado, ela já não tinha trabalhado como devia? Aí eu perguntei, mas ela não tinha trabalhado como devia, o que é que sua família tem a ver com o seu trabalho? Como é que ele sabe que você não trabalhou como devia? E para resumir a história, ela me explicou que ela trabalha no escritório de advocacia, que é do pai e do tio dela, e que ela é a pessoa de confiança desse escritório. Eu perguntei o que ela fazia, ela disse tudo.
Eu faço simplesmente tudo. Eu faço audiência, eu faço pauta, eu atendo o cliente, eu faço o pagamento, eu faço tudo. Aí eu disse, é bom que você fica com os 20%. Eu disse, não, eu tenho um salário fixo no escritório. E como ano passado eu comecei a estudar para concurso público, segundo ela começou a largar de 6 horas da noite, porque o pessoal estava acostumado dela chegar no escritório 8 horas da manhã e só sair quando terminasse todo o serviço. Inclusive uma frase que ela me disse, meu pai e meus tios estavam cansados de sair e me deixar lá porque sabia que eu terminava. E aí quando eu fui começar a estudar para concurso, eu comecei a sair de 6 horas e eles sentiram. E eu disse, você faz isso há quanto tempo, amiga? Ela disse, desde que tirei carteira da OAB, tem 6 anos que eu trabalho para eles. E aí eu não quis perguntar quanto ela ganhava, não quis perguntar sem indiscreto, mas ela falou quanto ela ganhava. E eu parei para pensar que às vezes a gente acaba permitindo que os outros nos limitem. A gente acaba permitindo que as outras pessoas digam aquilo que a gente pode ou não pode fazer, até onde nós podemos ir ou não. E a gente às vezes acha que essas outras pessoas elas estão dizendo porque elas gostam da gente, que elas não querem nos ver sofrer. Vem aquele papinho assim, não, porque é melhor para você não se machucar, para você não se frustrar. E eu parei para pensar, até que ponto a família dessa moça está efetivamente preocupado com ela? Até que ponto, principalmente, esse pai e esse tio estão efetivamente preocupados com ela? Por quê? Só começaram a questionar o fato dela começar a se preparar para concurso, porque ela, ao invés de entrar no escritório e ficar trabalhando até 9, 10, 11 horas da noite e deixar tudo resolvido para os outros, ela se limitou e disse, agora eu só trabalho até 6 horas porque eu quero as noites para mim. Na hora que ela fez uma opção de investir naquilo que ela queria, naquilo que ela desejava e deixou de ser aquela pessoa que simplesmente servia a todo mundo, o mundo estranhou. E ao invés de apoiarem o sonho dela, como ela passou 5 anos da vida apoiando o crescimento do escritório do pai e do tio, eles simplesmente preferiram tolher o sonho dessas pessoas logo pela raiz, porque se ela não estuda, se ela não se dedica a concurso público, se ela não se dedica a construir o sonho dela, daqui a pouco ela vai chegar, vai ter mais idade, vai estar naquela vidinha ali, trabalhando para deixar os outros bem, trabalhando para deixar os outros tranquilos. É muito cômodo para o pai e para o tio dela ter uma pessoa de confiança que resolva tudo, pagando o que estavam pagando. Não vou dizer quanto é aqui, mas eu garanto a você que é quase o preço de um advogado iniciante em grande escritório. E na hora que ela quis fazer alguma coisa para ela, o mundo estranhou. Na hora que ela quis fazer alguma coisa para ela, as pessoas começaram a dizer, não pode, não dá certo. E aí eu parei para prestar atenção quantas vezes isso acontece na nossa vida. E quantas vezes isso pode ter acontecido na sua vida? Quantas vezes as pessoas, nesse exemplo, foi o pai e o tio, mas talvez um colega, aquele falso amigo travestido de boa pessoa, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um chefe, até mesmo um professor, um colega de trabalho. Quantas vezes essas pessoas não vêm com aquele papinho, aparentemente um papinho legal de gente preocupada, é porque eu me preocupo com você, é porque eu não quero ver você sofrer, é porque eu quero ver o seu bem, escute o conselho de quem consegue enxergar a vida melhor do que você, aquele papinho, e no final das contas essas pessoas elas estão tolhendo, cortando muitas vezes pela raiz o sonho de alguém, a vontade de alguém, o desejo de alguém de fazer alguma coisa que lhe ufana o peito, e a gente acaba baixando a cabeça e aceitando que essas pessoas estão certas, e nós renegamos os nossos sonhos, os nossos valores, aquilo que nós queremos, e acabamos vivendo a vida dos outros, ou para os outros, ou o que é pior, em função dos outros. E sabe o que é o mais triste disso? Isso acontece sem que você muitas vezes nem perceba.
Isso acontece sem que você consiga se dar conta. E quando você se deu conta, para alguns já é tarde demais. Ou já é mais difícil do que seria. Sabe o que seria o ideal? O ideal é que a gente conseguisse de cara perceber todas essas pessoas que fazem isso e mandar tudinho se lascar. Mandar tudinho pra puta que pariu. Mas primeiro, a gente não faz isso porque não consegue perceber. A gente não faz isso porque não consegue muitas vezes enxergar que isso está batendo na nossa porta. E quando a gente enxerga, nós não devemos fazer isso. É por isso que o tema dessa live é resiliência, ou a sutil arte de não mandar todo mundo se lascar, ainda que algumas pessoas mereçam. Com toda a sinceridade do mundo, as pessoas que disseram para essa moça que ela não deveria tentar, que ela não deveria enveredar no sonho, que era um sonho grande demais para ela, que ela era incapaz, mereciam que ela dissesse, vá tudo pra puta que pariu. Mas ela não deve dizer isso, ainda que eles mereçam. Sabe por quê? Porque na hora que alguém quer limitar o seu sonho, na hora que alguém quer lhe tolher, e você enxerga isso, e você começa a se degladiar com aquela pessoa, você começa a bater de frente com aquela pessoa para tentar convencer ela a lhe apoiar, você vai estar deixando de focar forças na única coisa que importa. Na única coisa que importa de verdade. É você seguir o caminho que você acredita para alcançar os seus objetivos. A gente precisa aprender primeiro a perceber quem quer o nosso bem de verdade. Alguns conselhos são muito úteis, mas nessa vida, a maioria dos conselhos nesse sentido não é por preocupação com você, é por medo de ver você vencer. Porque na hora que você se torna vencedor, você deixa de ser submisso. Na hora que você se torna vitorioso, você deixa de ter que baixar a cabeça e está servindo aos outros. E quando as pessoas fazem isso, elas querem manter você sob controle. Em uma gaiola, algumas gaiolas são de madeira, outras são de arame, outras são de ouro, mas elas querem manter você em gaiolas. E aí quando você percebe que essas pessoas existem, e o que é pior, quando você percebe que essas pessoas estão perto de você, sua primeira vontade é mandar elas se lascarem e mostrar a elas o seu sonho. Mas se você fizer isso, você está fazendo exatamente o que elas querem, de um outro meio, por uma outra forma. Mas você está fazendo exatamente o que elas querem. Elas querem que você não vá atrás do que você deseja. Se você não for atrás porque você não acredita em si, elas venceram. Se você não for atrás porque você está focado em bater de frente com elas, elas venceram. Mas se você silencia e faz o teu caminho e mostra com os teus resultados que nada e nem ninguém abaixo da providência divina vai impedir que você alcance os seus objetivos, você vai ter conseguido desenvolver a sutil arte da resiliência. E nós precisamos disso. Nós precisamos fechar os ouvidos para essas pessoas. Nós precisamos fazer de conta que essas pessoas estão falando e pregando no deserto. Se possível, deixe essas pessoas até acreditarem que o que elas estão fazendo está lhe mantendo sob controle. Tudo bem. Ninguém precisa saber dos seus sonhos, não. Ninguém precisa saber dos seus reais objetivos, não. Você só não pode deixar que essas influências externas impeçam você de lutar. Quando você tiver um sonho, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar no fundo do seu coração e se perguntar se é justo o que você quer. Porque se não for justo, não vá por ele. Porque eu nunca vi ninguém não caminhar do lado da verdade e da justiça por muito tempo e conseguir vencer. Talvez tenha uma vitória aqui ou ali, uma vitória de piro.
mas nunca uma vitória definitiva e constante. Mas se você tiver certeza que seu objetivo é justo, lute, lute, faça por onde. Se criarem dificuldades, acredite que você é maior do que elas. E na hora que vier aquele papinho, não, você não pode, você não é capaz, não dá para você e não sei o que tal, não perca o seu tempo mandando esse povo se lascar. Não perca o seu tempo batendo de frente com essas pessoas. Não perca o seu tempo se degladiando com elas. Continue no seu caminho. Essa moça tentou durante 8 meses ser delegada de polícia. 8 meses para um sonho não é nada. 8 meses para um objetivo não é nada. E essa moça, ela acreditou na hora que o pai e o tio dela falaram que ela não era capaz de virar delegada de polícia. E quando eu conversei com ela hoje, ela disse, porra, realmente, onde é que eles vão arrumar alguém de confiança para fazer tudo que eu faço, administrar o dinheiro do escritório e ganhar X, se eu virar delegada? E canto nenhum! Então eles não têm amor nas palavras. Nesse momento, quando eles tolheram o sonho da filha ou da sobrinha, eles têm, na verdade, um grande egoísmo. E acredite no que eu vou dizer, egoísmo é o que mais tem. Falsidade é o que mais tem. E você tem que ter maturidade e luz para não se deixar atrair por essas pessoas. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Pouca gente sabe dessa história. Eu nunca contei essa história numa live. E vou contar essa história para servir de exemplo. Eu tinha um grande sonho na minha vida. Eu queria terminar a minha vida em meio a livros. Eu queria terminar a minha vida como editor de livros. A coisa que eu mais amo, depois da minha família, depois da minha mulher, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu sobrinho, enfim, depois da minha família, a coisa que eu mais amo são livros. Ler, escrever, o livro em si, ver o livro existir. E eu, junto com um grande parceiro meu, que é Maurício do blog Exame de Ordem, a gente começou uma editora em 2014, editora Armador. E pense nas dificuldades. Pense, em 2014, não existia vadimeco feito. A filha do rei está dizendo, o professor Nidal mandou um abraço. Mandar um abraço para o professor Nidal. O professor Nidal é um dos caras mais espetaculares que eu conheço. Não só como professor, Nidal não é só um dos maiores professores de Direito Penal e Processual Penal desse país. Nidal é uma das pessoas mais fantásticas. É um dos seres humanos mais iluminados que eu já vi. Muita gente diz, mas professor Nidal é dono de curso, é dono de curso. Isso não nos torna inimigo, pelo contrário. O professor Nidal é um dos caras com mais luz. Nidal é um cara que ilumina quem está perto dele. Feliz de quem pode conviver com ele, feliz de quem pode estar próximo a ele, feliz de quem pode estar perto dele, porque o cara é fantástico. Então, devolvo o abraço, mando um abraço para ele. Sou fã do professor Nidal, sou fã do pessoal lá que trabalha com ele também. Mas aí, voltando para o que eu falei, e eu, naquela época, 2014, ninguém acreditava que era possível fazer um vadimeco a cada prova de segunda fase. Eu tinha inclusive proposto isso a uma editora, e uma editora disse que não, tal, resumo da obra. Eu e Maurício, a gente criou uma editora do zero. Foram noites sem dormir, 2014 para 2015, tinha dia de eu dormir 2 horas numa noite, 4 horas da manhã fazendo as coisas, 7 horas da manhã estava gravando aula, quantas caixas eu fiz na mão para despachar os vadimecos, quantas notas fiscais eu emiti na mão. Tinha uma equipezinha muito pequena de pessoas que trabalhavam com a gente. E todo mundo dizia que não dava certo. Todo mundo dizia que eu era doido, que Maurício era doido. Todo mundo dizia que a gente ia quebrar. Todo mundo dizia que aquilo ali era a maior loucura da vida, que não valia a pena perder noites e noites e noites e noites. Foi. A gente fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, começou a fazer de outras pessoas, e dentro de alguns anos, 2 anos, quase 3 anos,
a gente tinha transformado a editora na 4ª maior editora do Brasil, começando numa salinha do tamanho desse meu escritório aqui, talvez um pouquinho menor do que esse escritório que eu tenho na minha casa, que hoje eu posso usar para estudar. E eu adorava os livros. Eu era apaixonado por ver o livro pronto. Eu era apaixonado por ver um aluno pegar um vadimeco de constitucional, de administrativo, de tributário, com aquela marca. Eu sabia que aquele ali passou noites e noites sendo feito. Eu achava arretado. Só que isso começou a incomodar. E começou a incomodar muita gente que se dizia meu amigo. Começou a incomodar muita gente que ficou preocupada. Aí uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse: mas tu tá fazendo para vender, né? A editora disse: não. Meu grande sonho é quando eu tiver com 80 anos, bem velhinho, eu estar andando no meio dessas prateleiras de livros e lembrar de cada lançamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas tiraram de mim e de Maurício. Uma pessoa que eu confiava muito, que eu dediquei grande parte da minha vida, e tiraram. Disseram que não era pra gente, que a gente não era capaz, que nós éramos irresponsáveis, denigriram o máximo que puderam todo o trabalho que a gente fez e não jogaram o trabalho fora. Aproveitaram o trabalho. Meu trabalho não prestava, o trabalho de Maurício não prestava, mas todos queriam aquele trabalho pronto. E na época eu não conseguia enxergar o que estavam fazendo. E eu acreditei. Eu acreditei que eu era incapaz. Eu acreditei que aquilo não era para mim. Eu acreditei que o tamanho que a empresa estava tomando eu não conseguiria nunca administrar. Eu acreditei porque eu era nascido no Crato e gostava de brincar nas minhas aulas. Eu era um Zé Ninguém. E me tiraram todos os meus livros. Tiraram todos os livros de Maurício. Todo o estoque. Tudo. Doeu. Doeu muito. Doeu para se lascar. Foi um momento foda. Até que você percebe o que acontece. E aí, quando eu percebi o que aconteceu, quando o Maurício percebeu o que aconteceu, a gente tinha duas alternativas. Ou aceitava que os outros estavam certos e que nós éramos incapazes, que a gente tem que estar sempre submisso, que a gente não podia ser ninguém. Ou então, a gente ia atrás do nosso sonho, fazer do nosso jeito, chamar pra gente a responsabilidade, sem brigar, sem mandar ninguém se lascar, sem desfocar a força para estar tentando convencer aos outros que nós somos capazes. É difícil encontrar força quando todo mundo quer manter você para baixo para tomar o que você tem. Não vou dizer a vocês que é fácil, não, mas eu vou dizer a vocês que é possível superar. Você zera. Você volta o ponteiro para o zero. Mas a grande vantagem de você voltar o ponteiro para o zero é que você tem todo um novo ciclo para reconstruir o seu sonho. E a gente fez isso. A gente reconstrói tijolo por tijolo, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Porque, como eu disse, tinha dois caminhos. Ou eu acreditava que eu não era capaz, baixava a minha cabeça e aceitava que meu destino era ser limitado, ou eu chamava para mim a responsabilidade de dizer, sem brigar, sem bater, sem mandar ninguém se lascar, tendo a resiliência por escudo
e a vontade por espada, eu sou capaz de fazer de novo. Eu sou capaz de continuar. Eu sou capaz de andar de cabeça erguida e de entrar e sair de todos os locais de cabeça erguida. Isso não vale só para a vida, não. Isso não vale só para os negócios, não. Isso vale para os seus estudos. Isso vale para o seu sonho. Isso vale para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja. Isso vale para que você, quando consiga galgar um degrau, lembre-se que muita gente duvidou do seu sonho e você não duvida do sonho dos outros. Durante a transmissão, o pessoal estava falando de Nidal e eu fiz questão de parar o que eu estava dizendo para mandar um grande abraço para o professor Nidal, porque eu respeito demais quem constrói o seu sonho e não quer derrubar o sonho dos outros. Por isso que eu sou tão fã do Nidal, como eu sou fã de muitas outras pessoas que acreditam que são muito maiores do que qualquer limitação que alguém possa querer dar e que acreditam que você, para ser vencedor, você não precisa estar jogando ninguém para baixo. Para que eu ganhe, ninguém precisa estar perdendo, não. Eu não preciso tirar o que é dos outros para que eu possa ganhar. Quando você acredita nisso, ninguém vai impedir de você se tornar delegado de polícia, de você passar na OAB, de você passar no seu concurso, de você fazer sua pós, fazer seu mestrado, fazer seu doutorado, arrumar um trabalho melhor, garantir o sustento da sua família, manter a integridade do seu lar. Ninguém. Não é fácil. Não é fácil. As energias negativas chegam todos os dias, seja para desestruturar sua casa, seja para desestruturar seu trabalho, seja para desvirtuar seus estudos. É o sono, é o cansaço, é o problema de grana. Faz parte. Faz parte. E você tem que ter consciência que muitas vezes vai vir aqui a sua boca mandar os outros se lascar. Mas você vai se valer da sutil arte de ser resiliente. E você vai mostrar, não para desforra ou soberba, mas para você mesmo, o quanto você pode, o quanto você é capaz, o quanto essas energias negativas, por mais que tentem, não vão derrubar você. Você não vai tombar. Por mais que lhe tirem tudo que você tem, que você sonha, que você acredita. Por mais que o mundo teime em dizer que você não é ninguém. Por mais que as pessoas teimem em dizer que você não vai passar no concurso, ou não vai passar na OAB, ou não vai viver seus sonhos. Você não vai tombar. E você não vai tombar porque você vai andar ao lado dos justos. Porque você vai acordar todo dia de manhã, não com raiva do que aconteceu, mas com vontade de fazer melhor. Você vai acordar todos os dias de manhã, não com raiva da última reprovação, mas com vontade da primeira aprovação. Você não vai acordar todo dia de manhã com raiva daquele que lhe tirou o que você mais desejava. Você vai acordar todo dia de manhã com vontade de construir algo maior do que você supôs desejar. Você não vai acordar de manhã com raiva daquele pai, daquela mãe, daquele namorado, daquela namorada, daquele tio que não acredita no seu sucesso. Pelo contrário, hoje você vai orar por eles, porque eles são seres limitados, eles são seres que estão na escuridão, e talvez eles nem saibam como chegar à luz. E se você vencer, e você vai vencer, cedo ou tarde, você vai vencer. Quando você vencer,
Você não vai para desforra. Por isso o tema dessa live. Quando você vencer, você não vai jogar na cara de ninguém. Quando você vencer, você vai distribuir o que você não recebeu. Você vai distribuir luz. E se você puder, você vai ajudar aquelas pessoas a também encontrarem a luz. Mas a gente só pode dar o que a gente tem. Então, primeiro, mantenha a luz viva dentro de você. Primeiro, mantenha a luz viva no seu coração. E se você sonha, se você quer, se você deseja, vá atrás. Eu sou fã das pessoas que lutam. Quantas e quantas e quantas vezes no JUS 21 eu não já vi isso acontecer em tão pouco tempo? Quantas e quantas e quantas vezes as pessoas não chegam para mim com toda honestidade, com toda sinceridade, todos os dias. PLGG, eu quero fazer um curso de polícia, eu quero fazer um curso de carreira jurídica, eu quero fazer um AB. Conta como hoje uma moça disse, eu só tenho X reais, mas meu sonho era fazer. Eu preciso, sei lá, eu quero pedir 20% de desconto. Eu disse, você vai ter 30%, você vai ter 40%. Sabe por quê? Porque o sucesso material, ele vem. Ele vem. Ninguém precisa de muito, não. E eu não sonho em ser milionário, não. Eu trabalho todo dia para que não falte nada para minha família. Eu não preciso ter o melhor carro. Eu não preciso ter a casa mais bonita. Eu não preciso ter a roupa mais elegante. Eu trabalho todo dia para que minha família tenha um carro para andar, uma casa segura para morar, uma roupa para vestir e a comida que ela quiser na mesa. E eu agradeço a Deus por isso. E esse sucesso material vem, mas ele vem quando você acredita que se você apoiar o sonho dos outros e que se você puder dar um mínimo de força, um mínimo de luz para alguém, um mínimo de motivação, essa pessoa, ela vai multiplicar a motivação. E aquilo que você está plantando chega. Chega para quem planta, chega para quem permite que a semente seja plantada. É por isso que eu digo, lá no JUS 21, eu digo isso para todos os meus professores, eu digo isso para o meu sócio, Maurício, que é um irmão, na verdade, não é um sócio. Eu digo isso para a minha família, para os meus funcionários. O JUS, ele não existe para ser o maior curso do Brasil. Eu não tenho um sonho de grandeza. Mas o JUS existe para apoiar de todas as formas que ele puder a realização dos sonhos. O JUS não é uma ONG. Ele vende curso. Ele cobra por isso. Mas eu não quero só vender curso a você. Eu quero tentar, de todas as formas, de ajudar. Porque eu fazendo isso, eu estou lhe dando aquilo que um dia me negaram. Me pediram ajuda durante muitos anos. E eu ajudei. E quando eu só precisei que me permitissem continuar semeando o meu campo, destruíram o meu campo, salgaram a minha terra e disseram que eu era nada. Tudo bem. Me deram as trevas. Eu não vou acordar todos os dias com raiva. Eu vou acordar todos os dias com fé, com motivação, com a certeza que eu posso fazer hoje um pouco melhor do que eu fiz ontem. E se você fizer isso todos os dias, se você acordar com essa certeza, se você fizer por onde, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser quem for, que vai chegar no seu ouvido e dizer que você não é capaz. E essa escuridão nunca vai atingir sua alma. Essa escuridão nunca vai atingir o seu coração. Pense nisso. Não mande o mundo se lascar, não. Não perca seu tempo e suas energias brigando com os outros, não. Invista no seu sonho. Faça o que você ama. Lute pelo que você
quer. Vai em busca daquilo que você deseja. E esteja ciente que na sua trajetória, na sua caminhada, muitas, mas muitas pessoas mesmo vão querer lhe desvirtuar. Sabe por quê? Porque elas não são capazes de acordar todos os dias com fé no coração e vontade nos olhos. Mas você é, e você vai vencer. Seja na prova da OAB domingo, seja no seu concurso de Delta, seja onde for, você vai vencer. E não permita que ninguém diga algo diferente disso. Pense nisso. Quando for dormir hoje, ore por todas as pessoas que não lhe estenderam a mão. Ore por todas as pessoas que talvez até tenham lhe puxado o tapete. Tudo bem. E não peça a Deus desforra. Peça a Deus paz. Para que amanhã você estude mais, prospere mais, lute mais e chegue ao seu objetivo. Seja ele virar polícia, passar em qualquer outro concurso, passar na OAB ou simplesmente poder andar de cabeça erguida em meio aos justos. Cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.